Depois de ter feito o infesto, vamos fazer a remessa para facção. Clico nesse aqui. Dou um Enter para iniciar um novo. Aqui eu vou pegar as facções que já estão cadastradas. Aonde que eu faço esse cadastro de facção aqui? Eu faço o cadastro de facção lá dentro do ERP, no cadastro de fornecedores, tá? Você vai cadastrar aqui a facção para o seu cliente. Vai pegar um cara aqui, qualquer um, e vai deixar esse flagzinho aqui, ó. É facção marcada. Você marcando esse flag é facção, ele vai puxar lá para o PCP. Então, assim, para fazer o treinamento, obrigatoriamente eu preciso ter pelo menos uma facção cadastrada. Porque senão, na hora de abrir a tela da remessa, ele avisa que não tem nenhuma facção cadastrada. Beleza? Então, aqui, ó, vamos mandar para essa Benedita Salete mesmo. A tabela de preço que a gente vai usar é a estamparia. Correto? Então, vamos importar o infesto aqui. 8789. Vou selecionar a sequência que ele vai fazer, que é a estamparia, e vamos buscar o cara lá. Então ele trouxe, ó, com os 45 aqui, que foi o que a gente deixou marcado lá no Mescla. Então beleza, vou confirmar os itens aqui. Ó, ele puxa aqui pra gente, correto, tudo certinho. Aí que tá. O que que é isso aqui? Então isso aqui eu estou fazendo a remessa para costurar. Então eu estou enviando isso aqui para minha costura. E lembra que lá na ficha técnica eu coloquei para baixar o strass e baixar também as etiquetas na costura? Não, desculpa. A estamparia, o strass ia baixar na estamparia, a etiqueta ia baixar na costura. Beleza, então eu estou fazendo aqui a estamparia, o strass do cavalinho vai ser aqui. Vamos ver se ele vai deixar baixar o estoque. Provavelmente ele não vai deixar baixar. É isso aí. Ah, não tem problema. Isso aqui também no primeiro treinamento para o cliente, ele não vai ter alimentado estoque, não vai ter alimentado nada, então é só uma demonstração para ele de como tem que ser feito, beleza? Então aqui, ó, se eu vier para o lado aqui, ó, ele puxa o 1,50, que é o valor que eu informei lá na nossa ficha técnica, beleza? Então isso aqui eu estou enviando para a estamparia, essa camiseta aqui. Então o sistema, ele tem uma telinha aqui, um relatório do PCP, que é bem interessante, que é um relatório para você acompanhar o andamento da produção. Então, vem relatórios, cortes em festos, posição de produção por infesto. Então, eu clico nesse cara aqui, coloco o nosso infesto lá, que é o 8789, e dou um atualizar filtro. Ó, então, ele traz para a gente as três cores que eu tenho aqui, né? O branco, o preto e o mescla. E a sequência que tem. O corte, pode ver que ele está feito. Então, o corte eu não preciso informar dentro do meu sistema porque ele dá sozinho. A hora que eu faço o infesto, ele já cria uma sequência de produção corte para a gente. Então, a sequência de produção que eu vou cadastrar é sempre do corte para frente, beleza? Então, ali, ó, a estamparia está em amarelo por quê? Porque ela está em andamento. Eu criei a sequência, mas eu ainda não dei o retorno para ela. Então, o que eu preciso fazer? Eu venho aqui, né? Criei aqui, clico no branco e vou informar aqui embaixo a quantidade que voltou. Nós mandamos essas peças para a estamparia, então elas estão voltando. Então eu vou botar aqui, ó, 50, 50, 50, 50. Só pulo a linha. Ó, agora ele vai dar essa mensagem chata porque ele está avisando o quê? Que tem matéria-prima pendente para fazer a baixa, que é o nosso strass lá que a gente não conseguiu baixar porque ele tinha estoque, não tinha nada no estoque, correto? Então ele vai aparecer 4 vezes aqui, que é uma para cada tamanho. Beleza, informei o retorno. Para não ficar essa coisa chata aqui, eu também vou tirar esse lembrete no treinamento, tá? Lembrando que isso aqui é interessante deixar lá para o cliente para ele não esquecer de baixar as matérias-primas na hora que ele está fazendo as coisas. Então vem facções, matérias-primas não calcular, nada a fazer, confirmo e boa. Vamos lá voltar para nossa remessa. O branco eu já informei o retorno, o preto eu vou informar agora, então vem aqui 50, 50, opa, 50, 50, 50.
pulo a linha. Agora, ó, pode ver que ele não avisa nada. A gente marcou aqui lá. Aqui, 45, 45. Mas beleza. Então, assim, para fazer a parte do strass ali, não teve problema nenhum. Então, as peças, todas as peças que foram, tiveram o seu retorno, tranquilo. Então, se eu vier aqui naquele meu relatório de sequência e dar atualizar filtro, ó, vocês podem ver que ficou verdinho. Finalizou esse processo. Então, o que eu preciso fazer? Eu venho no controle de remessa e retorno de produção agora, vamos fazer o próximo processo, que é o da costura. Então, eu não preciso vir aqui, dar Enter e começar tudo de novo. Eu só venho nesse botãozinho aqui, ó, duplicar a remessa. Eu vou clicar nele, vou selecionar a facção que eu vou mandar para ele. Vamos pegar esse Fabrício Batista aqui, ó. A tabela de preço que eu vou trabalhar vai ser a tabela costura, porque minha sequência de produção também é costura. Vou buscar a remessa pelo retorno, que é porque voltou. Ó, ele traz para a gente aqui as cores e dou um confirmar. Vai duplicar? Sim. Agora, vamos voltar lá naquele nosso relatório. A gente pode ver que a costura vai ficar amarelo agora. Ó, então ficou amarelo por quê? Porque está em andamento. A gente mandou essas peças para costurar. Beleza? Se eu vier no matérias-primas anexas e calcular as matérias-primas, ele vai trazer para a gente agora as etiquetas de tamanho. Por quê? Porque foi na ficha técnica a gente informou que ia baixar a etiqueta de tamanho na sequência de produção costura. Beleza? Está calculando aí para a gente. Então aqui, ó, 145 etiquetas de cada tamanho. Porque aqui ele faz o cálculo específico do que vai ser baixado. Antes lá estava 150 de cada. Então, como teve 45 só do mescla, ele vai baixar 145. Mas eu posso vir aqui também e colocar a quantidade manual se eu quiser. Entendeu? Tipo, a quantidade é 145. Mas eu posso ter mandado 150 etiquetas para lá. Então, assim, para não ter... Geralmente o pessoal faz isso. Eles mandam um pouquinho de etiqueta a mais para não ter perigo de extraviou uma etiqueta, não vai costurar a peça? Não pode. Então, vamos supor, eu precisava de 145, mas eu estou enviando 150. Então, eu vou baixar no meu estoque 150 etiquetas, correto? Então, eu venho aqui, altero manualmente a quantidade que eu estou enviando real e dou um baixar estoque. Beleza? Aqui é tudo igual a gente fez na outra. Isso aqui vai ser só repetição, tá? Eu vou pegar aqui, vou duplicar a remessa, ele vai trazer para mim as quantidades. Eu vou chegar aqui embaixo e vou informar, então, a quantidade retornada. Aqui, 45, 45, 45, 45. Pulo a linha para eles. Lembrando que sempre tem que pular a linha para ele fazer o cálculo. Vou clicar aqui no preto. 50, 50, 50, 50. E no branco, 50, 50, 50. E no GG aconteceu de duas peças estragarem lá. Pegaram, costuraram errado e tal, extraviaram as peças, então retornou apenas 48 peças. Então assim, ó, se eu informar isso aqui, 48, e vier aqui no meu relatório, vocês podem ver que o branco, o preto e o mescla ficou verde porque todas as peças que eu enviei retornaram. O branco ficou amarelo ainda. Por quê? Porque falta duas peças e eu informar o retorno delas. Ah, mas essas duas peças elas extraviaram. Não tem problema. A gente tem que informar o retorno dessas peças, mesmo que seja peça de segunda, que eu não vou mais trabalhar com ela, né? Que é uma peça que extraviou, sei lá, eu mandei para lá e não voltou. Alguém sumiu com essa peça, alguma coisa assim. Então eu preciso informar o retorno dessas duas peças que não estão voltando ali. Eu venho aqui, ó, e vou dar o flag nessa opção. Defeito não gera o próximo processo. E quando eu faço esse defeito não gera o próximo processo, eu automaticamente tenho que informar um problema relatado. Aqui, a gente bota aqui retalhos. Então, vamos colocar retalhos aqui, pronto. E eu não vou pagar a facção por essas duas peças, correto? Porque eu estou botando aqui que é R$2 para fazer peça, eu não vou pagar R$4 por duas peças que não apareceu para gente.
Então, eu preciso informar o defeito, né? Bota aqui que não vai gerar o próximo processo e não paga a facção. Esse problema relatado, eu também preciso cadastrar ele, tá? Aqui já tinha cadastrado. Mas onde é que eu venho? Eu venho em principal, cadastrar diversos facção, erros da facção. Nessa tela do erros da facção é onde eu vou cadastrar aquele erro lá para informar a peça que é defeito. Correto? Então aqui, ó, tá amarelo, eu dando filtro OK, fica verde. Por quê? Porque eu informei aquelas duas peças, mesmo que elas não vão mais fazer parte do nosso processo produtivo daqui para frente, eu preciso informar o retorno delas, correto? Então agora vai se repetir a parte lá da duplicar a remessa. A gente fez a costura, vamos duplicar a remessa. Vamos selecionar aqui uma facção qualquer. Eu vou vir aqui, vou colocar na embalagem. Também é a embalagem que eu estou mandando. Vou buscar pelo retorno. Ó, vocês podem ver então que aqui a nossa peça branca, ela está informando só 48 peças retornadas. Correto? Então, confirmo. Vou fazer os cálculos agora. Beleza. Olha no nosso relatório lá. Amarelo. Venho aqui, mesma coisa de sempre. Então agora eu clico aqui, informo o retorno dela. 45, 45, 45. Pulando de volta. Do preto agora. E do branco. Opa, digitei errado. Ó. O sistema avisa quando a gente está informando mais peças do que retornou. 48 eu digitei 58. Beleza. Então, informei aqui. Agora, no nosso relatório, se a gente for lá ver ele, ó, ele está todo verde, mas ainda, se a gente notar aqui, ó, falta mais uma sequência. O que é essa sequência? Essa sequência é a entrada de estoque. Então, aqui que as minhas peças realmente vão entrar no meu estoque de produção. Beleza? Então, conheça mais detalhes em www.sistemaparaconfecção.com.br. Peça uma demonstração ou faça um test drive real dos nossos produtos e veja que com pouco você pode fazer muito pela sua confecção.